começar, então, a nossa conversa dizendo que esse ano de 2020, que será um marco para 1 milhão de coisas, né? Quando olharmos do futuro para trás, eu creio que... Tem um dado interessante que toda hora eu esbarro com alguém falando acelerou o processo, né? Ou seja, é um grande marco desse ano, é a aceleração de coisas, né? E você sabe que no campo da educação é muito mais ainda, porque a educação era uma área que continuava resistindo enormemente às tecnologias digitais, né? Eu, quando dava formação de professores, cursos de capacitação para ensino em EAD, eu costumava lembrar sempre a imagem, né, de alguém que viesse, de repente, né, que baixasse aqui, que viveu lá há 100, há 200 anos e conseguisse voltar à vida neste momento, fosse um médico que chegasse no hospital, não existe qualquer relação entre a medicina de hoje e a medicina de 100 anos atrás. E a mesma coisa em todas as áreas, né, do conhecimento. Entretanto, se um professor de 100 anos atrás revivesse, entrasse numa escola, ele iria encontrar exatamente o mesmo espaço físico. Uma sala de aula, carteiras enfileiradas, nas escolas da educação básica, ainda a maioria com quadros pretos ou verdes, giz. Nas escolas mais moderninhas, tinha mais moderno um quadro branco e pilô, né? Então, a educação estava muito presa a paradigmas passados. Eu comecei a trabalhar com ensino à distância em 2006. E eu venho de uma área que é extremamente resistente à educação à distância, que é direito, né? Eu sou graduada, mestre e doutora em direito e atuei muito tempo nos cursos de direito. A OAB continua absolutamente contra, não existe nenhum curso de direito autorizado pelo MEC até hoje, né? Porque, embora logo, todos os outros já tenham... que num determinado momento tinha curso em qualquer esquina, né? Mais do que farmácia. Qualquer esquina, mas à distância não. Detalhe, hoje todos os tribunais estão informatizados. O advogado que não conseguiu fazer sua inclusão digital, ele se tornou absolutamente obsoleto. E pior, cada tribunal trabalha com um sistema diferente. Justiça Federal tem um, do Trabalho tem outro, cada estado tem o seu, né? Então, o advogado ele tem que ser absolutamente digital, senão ele está fora. Mas existia uma resistência muito grande com o argumento de que já tinha um curso de direito em cada esquina, então que não precisava ter a distância e que iria tirar a qualidade. Entretanto, já havia na legislação, já em 2006, a possibilidade de que até 20% da carga horária dos cursos em geral, inclusive direito, fossem ministrados à distância. Então, eu comecei a estudar e a me inserir nesse contexto a partir de 2006. E aí desenvolvemos disciplinas eletivas para o curso de direito, mas assim, de altíssima qualidade, né? Material elaborado por excelentes professores, tutoria super bem capacitada, preparada, uma série de recursos audiovisuais com disciplinas online. Em paralelo, criamos uma outra experiência, que era baseada na transmissão via satélite de disciplinas que a gente chamou de telepresenciais. Eram disciplinas que tinha o grande professor, né? O grande mestre, porque os alunos do direito gostam muito, né, dessa aula magistral. Então, nós pegamos grandes nomes do direito e a aula era filmada e transmitida ao vivo e os alunos faziam perguntas via chat e tal. Foi um sucesso absoluto, estrondoso, porque eu peguei grandes nomes do direito e eles eram muito bons de sala de aula. Na verdade,
nada mais era que a transposição de uma aula presencial, magistral, cuspigis, que a gente diz no direito, para um estúdio. E, ao invés da plateia estar presente, a plateia estava em salas de aula pelo Brasil afora. Por outro lado, as disciplinas que eram... Você está sem microfone, teu microfone está desligado. Era um pouco a experiência do teatro da década de 40 e 50, né? Isso. Era teatro filmado. Exatamente. Não era cinema, era teatro filmado, né? Exato. Por outro lado, as disciplinas que nós fazíamos a transmissão online, a qualquer tempo, o aluno não precisava estar naquele horário, nem ouvir aquele professor. Eu tinha situações até que era o mesmo professor maravilhoso daqui, numa outra disciplina aqui. No entanto, os encontros eram assíncronos. Tinha os vídeos que eles assistiam de forma assíncrona, tinha conteúdo maravilhoso, porém, havia um roteiro que fazia com que o estudante tivesse que ser ativo. Ele tinha que fazer exercícios, resolver casos, ele tinha que sair daquela passividade de mero espectador de uma aula, pois houve muita resistência ao modelo inicialmente. E aí eu faço o primeiro recorte. Nosso ensino, ele historicamente, de transmissão. O professor fala, o aluno anota, copia, agora ele fotografa o quadro, e aí, no dia da prova, o professor pergunta: o que foi que eu disse? Se o aluno responder exatamente o que ele disse, nota 10 passa. Aí o aluno, na véspera da prova, ele vai lá ler tudo que o professor disse, decora e sai pela porta, depois da prova, sem 1 grama de conhecimento. Eu chamo isso de bulimia, anorexia estudantil. Que é assim, ele passa fome, depois, na véspera da prova, ele engole de qualquer jeito, vem para a prova, né? Despeja aquilo tudo na prova, sai pela porta sem 1 grama de conhecimento construído. Porque a memorização, que já foi uma habilidade muito relevante, né? Antigamente, hoje não é mais. Nós temos memórias auxiliares para todo lado. Né? Eu não preciso saber de cor todas as datas, o telefone. Lembra que a gente decorava o telefone da família, dos amigos? Hoje você não precisa, está tudo na sua memória auxiliar e nós trabalhamos com várias. O que nós precisamos no mundo de hoje é do pensamento complexo. Aí, Morin é melhor do que ninguém, explorou essa faceta. Nós precisamos resolver problemas cada vez mais complexos. No entanto, a escola, em todos os seus níveis, continua formando, basicamente, para memorização. E nós temos o estudante num papel passivo, que não é o que vai ser exigido dele na vida. Ou seja, mesmo com a evolução da tecnologia, até o o começo desse ano 2020, ainda era esse modelo, seguia esse modelo. O modelo da educação básica, com certeza. Na educação superior, a educação à distância cresceu muito na última década, por várias razões. Ela é altamente inclusiva. O perfil do alunado da educação à distância é, em média, aquele estudante classe C e D, estou falando em média, tá? Estudante classe C e D, que fez toda a sua escola na escola pública, escola básica, que está fora da escola há mais de 5 anos, porque foi o tempo que ele precisou para ter dinheiro para pagar a sua faculdade. Né? Muito embora a política de cotas tenha feito alguma inclusão nos últimos tempos, aqui no Rio de Janeiro, a UERJ é um exemplo nesse sentido, foi a primeira instituição a ter política de cotas, não só raciais, mas cotas para alunos egressos da educação básica pública. Então, assim, já houve uma mudança? Sim. No entanto, um dos principais problemas
de qualquer reitor da UERJ ou da UFRJ é falta de vaga no estacionamento. Ou seja, é um alunado que vai de carro para a escola, é um alunado que é do topo da pirâmide social brasileira. De tal forma, a EAD, por ter um custo muito inferior, pode ter mensalidades muito mais acessíveis e vem fazendo um processo de inclusão muito importante. Né? Nós tivemos dados no último censo da educação de que 60% dos pedagogos formados nos últimos 5 anos vieram de cursos à distância. E aí a mudança vai acontecer. Por quê? Por enquanto, nós tínhamos professores formados completamente no presencial e que não conseguiam assimilar a utilização de meios tecnológicos. Embora, se você olhar todas as licenciaturas, tem lá curso de educação e tecnologia, tecnologia da informação e comunicação. São disciplinas que estão estanques lá dentro do currículo, mas que não conseguem promover transformações. Esse ano veio a pandemia e parou o mundo. Esses professores, na verdade, são professores que se mantiveram analógicos, né? Eram a cabeça analógica e para fazer essa migração para o digital precisou da pandemia. Foi difícil, porque a questão é que o máximo da evolução tecnológica foi o que substituiu as transparências, que foi o data show. Chegou no data show, viraram aulas que eram narradas. Botava o data show e lia o que estava no data show. Obviamente que eu estou falando, estou generalizando. Há professores talentosos que fizeram essa migração muito bem, outros mais jovens que já vieram com uma outra bagagem. Eu costumo dizer que já vem com um chip diferente. Né? Eu tenho uma filha de 22 anos, a naturalidade com que ela absorve qualquer nova tecnologia é muito maior que a minha. Eu tenho que aprender a apertar, vai, volta. Não, porque cresceram já com a tecnologia. Né? A nossa tecnologia máxima, a minha tinha sido a primeira, foi a máquina da IBM, que apagava. E eu fui vivendo todas essas transformações atuante no mundo do trabalho. Então, na advocacia, na educação superior, e depois de 30 anos de advogada, aí eu fui só para a área da gestão acadêmica, educação superior e tal. Então, eu, estando no mundo do trabalho e sendo desafiada a trabalhar com 1 milhão de sistemas, SAP para pagamento, para compra, não sei o quê, eu fui me mantendo. O professor que estava só dentro da sala de aula, ele ficou preservado. Ele não foi cobrado do mundo do trabalho para fazer essa evolução. O que aconteceu esse ano? Não teve jeito. Porque as escolas, para poder manter, né, em andamento a educação, tiveram que trabalhar com educação remota. E eu faço aqui bem a distinção. Essa educação remota, eu não quero tratar como educação à distância, porque educação à distância é aquela que é planejada e desenvolvida para ser executada à distância, com todos os recursos inerentes a esse modelo. O que nós tivemos esse ano foi uma educação remota de improviso. Alguns locais se saíram muito melhor que outros. Por exemplo, o estado de São Paulo conseguiu assegurar para qualquer aluno das escolas estaduais que tenha um celular, por mais mequetrefe que seja, que pegue internet, a internet gratuita para os alunos do estado de São Paulo foi uma conquista gigantesca e que foi feita assim. O sistema funciona super bem. Conversei com professoras e mães de alunos que estão lidando com isso. Funciona bem. Os professores criaram atividades para serem elaboradas à distância, o que, na verdade, deu um trabalho aos pais desgraçado. E que, de novo, como foi algo feito muito de improviso, muitas das tarefas
estão completamente acima e fora das possibilidades de compreensão, não só do alunado, mas dos pais daqueles alunos. São analógicos muito também. Excludentes. São também Exato. analógicos. E não tem uma formação acadêmica para dar suporte àquilo. Eu vi determinadas tarefas de casa que eu fiquei horrorizada. Mãe de aluno que me mostrou, né, amiga, que me mostrou, assim, feita numa linguagem inacessível a um aluno de 10 anos e possivelmente inacessível para sua mãe, que vai ter que ajudá-lo naquilo. Por que foi de improviso? Quando a gente faz a educação à distância planejada, você trabalha também com as características do seu público, você faz cursos de nivelamento, você prepara para aquilo. Né? No trabalho que eu desenvolvo na Unileia, atualmente sou diretora acadêmica da Unileia, agora há 3 anos, da graduação da Unileia. Nós temos, para cada disciplina, nós desenvolvemos um livro didático daquela disciplina, que eu digo ser uma ponte entre a baixa competência leitora dos alunos que nos chegam para a literatura das bibliografias básica e complementar dos cursos, né? Que tem uma linguagem mais elaborada. E aí você pode estar pensando, mas que isso, baixa competência leitora? 70% dos egressos do ensino médio no Brasil são tidos como analfabetos funcionais. Então, nós temos no Brasil... Esse 70%? Isso. Dados, os últimos que eu colhi foram daquele Instituto Montenegro, mas sim, esses números variam, 70, 67, 72, dependendo da fonte. E aí, eu costumo dizer o seguinte, nós vivemos no Brasil um estelionato educacional. O aluno vai querer, que nos chega para a educação superior, ele tem um diploma de ensino fundamental, ele tem um diploma de ensino médio e ele é analfabeto funcional. E aí, qual é a solução elitista para isso? Não vai para a faculdade. E aí ele está condenado, né, a não ter possibilidades de evolução profissional maior porque ele foi enganado, né? Ele foi enganado por uma série de razões. Ele não tem consciência, inclusive, de que 80% das profissões que são alvo de processos de eliminação, de substituição por automação, robotização, são exatamente as profissões deles. Exatamente. Né? Então, ele está fadado ao desemprego e à obsolescência. Eu compreendo a educação de uma forma muito diferente. Há 20 anos que eu estudo educação, que eu trabalho com grandes instituições, menores instituições, mas sempre com a lógica de inclusão social pela educação superior. Eu acredito piamente nisso. No Brasil, os números dão conta de que um diploma de graduação oportuniza um aumento em torno de 156% do nível de remuneração em relação ao ensino médio. Então, é, sim, uma forma de inclusão. Mas, para que eu faça inclusão, né, eu tenho que fazer de uma maneira séria. Eu tenho que trabalhar nivelamento. E nada melhor que a educação à distância para isso. Porque o aluno brasileiro que precisa dessa inclusão, ele trabalha. Então, ele tem que poder estudar à noite, sábado, domingo, que é o tempo que ele tem. Ele não pode estar vinculado a um horário específico de aula, porque ele pode ter lá um chefe que vai fazer ele trabalhar mais 2, 3 horas, porque se ele não quiser fazer isso, tem outro que quer o lugar dele. É uma realidade terrível, mas verdadeira. Então, nós temos que ter uma modalidade de ensino superior dedicada a isso e docentes conscientes de seu papel. E aí entra a questão da capacitação docente. Esse ano, os professores que eram do presencial e não tinham nenhuma experiência com a educação à distância ficaram numa saia justíssima, porque tiveram que dar conta, e eu admiro profundamente esses professores. Tem gente dizendo que os professores não trabalharam o ano inteiro. Precisa não conhecer nenhum professor. Eles trabalharam loucamente.
produzindo em casa materiais que normalmente a gente tem um departamento com design gráfico, com tudo para produzir. E o professor fazendo na casa dele, usando o computador dele, a internet dele, a luz da casa dele, as noites dele, para produzir materiais para as aulas à distância. Então, esse tem heróis, além dos profissionais de saúde esse ano, esses heróis são os professores da educação básica, que fizeram assim de tudo. Os professores da educação superior de grandes instituições tiveram mais suporte porque essas instituições já tinham os seus departamentos todos de educação à distância e puderam dar esse suporte. Mas essa chacoalhada, né, na educação esse ano, me parece que vai dividir a educação em presencial ou à distância. A meu ver, essa separação vai começar a desaparecer. Vamos ter cada vez mais cursos híbridos, parte presencial, parte à distância, dependendo da natureza do curso, da natureza das disciplinas ou das atividades que têm que ser desenvolvidas. Para o ano que vem, a própria educação básica, para voltar durante a pandemia, e eu não estou querendo ser pessimista, mas pelo andar da carruagem, no Brasil, ano que vem a gente ainda vai ter muito que penar com essa pandemia. Para que haja o retorno às aulas, não vai poder voltar todo mundo. Eles vão ter que dividir os alunos para manter o distanciamento social saudável. Então, parte dos alunos vão estar na sala, enquanto os outros vão estar tendo educação, né, à distância, remota. Então, esse processo não vai parar. E para sobreviver, né, outro dia estava ouvindo uma professora mais antiga falar: eu vou pedir a minha aposentadoria, eu não aguento. Eu não tenho mais energia para fazer essa virada, né? Isso vai acontecer, de fato, com alguns docentes. Mas a maioria, até porque precisa continuar trabalhando, vai ter que se reinventar profundamente. Vai ter que integrar as coisas. Porque as coisas já existem. Até que ponto que, com uma grande vantagem de ter experimentado um ano, e agora dá uma parada e pensa assim, o que eu posso fazer de diferente, né? Exatamente. As pessoas vão, pelo menos, ter a experiência para dizer alguma coisa, para o aprendizado delas próprias, né? E aí eu volto com o Morin, é a integração do todo, é sair da compartimentalização. Isso aqui é presencial, isso aqui é à distância, isso aqui tem qualidade, isso aqui não tem. Não existe isso. Existe educação presencial de péssima qualidade, assim como também existe educação à distância de excelente qualidade. A qualidade não está na modalidade, está na forma de produzir. De qualquer modo, eu parto da premissa sempre que o ponto-chave para a educação é o docente, é a formação docente. E a formação docente vai ter que dar uma virada. Eu fiz uma reunião recentemente com os professores das licenciaturas, da Unileia, da graduação, e muito provocativa. Que é uma escola focada, já um grande diferencial, que é uma escola focada em à distância, né? Exatamente. Os nossos cursos são à distância. Nosso maior curso é pedagogia. É enorme o nosso curso de pedagogia. E aí eu provoquei as pedagogas, os coordenadores, olha só, tem esse projetos e práticas, que é um elemento transversal às várias disciplinas do semestre, e nós temos que revitalizar isso para o ano que vem. Essa disciplina tem que ajudar na formação do professor digital. É isso. Nós não vamos mudar o conteúdo trabalhado. O conteúdo pode ser o mesmo. Nós vamos trabalhar com a forma. Nós vamos trabalhar com experimentações. Aí, na véspera da reunião, eu mandei uma mensagenzinha. Olha só, quem já viu, legal. Quem não viu, dá uma olhada na Netflix, assiste ao documentário Amarelo, do Emicida. Você já assistiu? Amarelo? Do Emicida. Espetacular. Está na Sim. Netflix, foi lançado agora em dezembro. O Emicida, que é um rapper paulista,
que eu admiro muitíssimo a obra, porque justamente ele um artista que vem da periferia de São Paulo, mas que é extremamente culto e que consegue fazer essa integração da periferia com o asfalto, validando as origens. E isso é puro Paulo Freire, gente. Eu digo, ano que vem é o centenário de Paulo Freire, e nós vamos homenageá-lo o ano todo na Unileia. Faremos uma revista, nós temos uma revista eletrônica que se chama Educação Sem Distância, né? Porque somos uma instituição de educação à distância, mas a nossa lógica é de educação sem distância. E ano que vem faremos uma edição temática só sobre os 100 anos de Paulo Freire. Nós temos o maior pedagogo da história, não do Brasil, do mundo. Ele é um dos autores mais citados em obras no mundo inteiro. Ele tem títulos de doutor honoris causa de grandes universidades de todo o mundo. Ele é um gênio da educação, né? E é muito bom a gente lembrar isso nesse momento. E aí, por que eu trago nesse momento, principalmente? Porque a questão, nesse momento, é a questão de você partir da realidade do estudante, da realidade do país, do chão que o estudante pisa, do repertório que ele traz e construir junto a partir daquilo. E aí o amarelo, eu falei para os meus professores, olha que provocação. Foi um show que o Emicida fez no Municipal de São Paulo, no final de 2019, e que para ele foi um marco muito importante, porque era um espaço onde ele nunca tinha entrado, onde os negros poucas vezes entraram, a periferia nunca entrou, e, de repente, estava ele lá, um artista periférico, com uma plateia mega lotada, ocupando o Municipal. E aí ele resolveu fazer um documentário no qual ele traz inúmeras referências e ele vai costurando a história, então, a história do movimento negro, com a história do rap que nasce do samba, então, a história do samba, com a Semana de 22, que ocupou muito, né, o Municipal de São Paulo, e como que se junta, a partir da Semana de 22, que a arte começa a pintar, a desenhar, a esculpir os brasileiros, não mais com uma visão puramente eurocêntrica. E aí eu falei, gente, eu estou usando esse disparador para a nossa discussão, porque uma das grandes vantagens da educação à distância é nos permitir desenvolver para os nossos estudantes esse mar de fontes, para que ele possa... colocar em prática, de fato, multimídia, né? Exatamente. Eu posso, no presencial, botar o aluno dentro de um museu e depois puxar com um documentário de um fato histórico. Não, a EAD nos dá essa possibilidade. Mas nós temos que quebrar esse invólucro que fica querendo filmar o teatro e dizer que é cinema. Não é. Não é. A lógica é outra. A lógica é multimídia, é multifontes e nunca esquecendo a fonte primária, que tem que ser o estudante. O que ele traz, valorizando a origem dele, a história dele, quem ele é, quem ela é, né? Então, eu acredito muito que nós, docentes, temos muito a honra de sermos espelho. Os nossos estudantes se olham em nós. E se nós refletirmos uma imagem deles que é grandiosa, que é potente, que é capaz de aprender, de transformar, de ser grande, eles se enxergam dessa forma, né? Agora, é difícil, é complicado. Você pode estar pensando, a Solange é totalmente desvairada, né? Uma crise danada, uma pandemia desgraçada. Mas eu penso assim, que nesse ano, e eu tenho a reunião com os meus docentes todos na segunda-feira, a nossa reunião de encerramento de ano, nós fizemos inúmeras reuniões ao longo desse ano, todas via Teams, que é a nossa ferramenta de comunicação, que é a da Microsoft, que a gente usa na instituição, e que agora estamos usando também para fazer reuniões síncronas com os estudantes, porque a gente percebeu
nesse segundo semestre, que eles estavam precisando de contato. Então, começamos a chamá-los para encontros síncronos, em que conversavam não só sobre temas, mas também sobre as vivências. E eles receberam isso muito bem. Então, a gente está começando a perceber o seguinte: olha, a educação à distância não pode ser toda assíncrona. E o síncrono não basta um chat, precisa da imagem. Então, agora, para o próximo ano, a gente já está fazendo o seguinte, vou conversar agora, segunda-feira, com os tutores. Eles já têm condições de fazer o videozinho no próprio celular, fazer o upload. Então, a apresentação deles para os estudantes não ser apenas por um e-mail simpático, mas sim com um videozinho. Então, a gente pode trazer, e a pandemia nos ensinou isso, que a gente se reuniu com a família usando videochamada. A gente percebeu que a troca de afeto ela é possível, mediada pela tecnologia. Né? Isso é viável, é possível. E a gente tem que incorporar isso à educação, porque não existe educação sem afeto, no sentido de afetar. Nós precisamos afetar e sermos afetados. E é nesse processo que a educação floresce. Bom, não estou te dando chance de perguntar, né? Vou dar uma não, mas porque está excelente. Né? A minha preocupação é só com o tempo, mas eu estou achando excelente. Mas vão até fazer outras conversas, tem outras oportunidades, se você me permite. Estou à sua disposição, adoro. Mas só para finalizar, qual que é a sua visão dos próximos anos? Como é que vai acontecer nos próximos anos, na sua avaliação? Isso só uma introdução, depois a gente conversa mais. Olha, eu acredito que esse ano foi decisivo no sentido da quebra de paradigma. Não há mais como reproduzir o modelo bancário de educação. Ficou evidente. A incorporação da tecnologia como meio e não como um fim em si mesma. Né? O fim não pode ser, vamos usar a educação mediada por tecnologia, porque ela é mais barata. Então, vamos, com isso, ampliar a margem de lucro. Existe muita instituição com esse viés, mas eu não acredito que elas tenham vida longa, porque isso não é viável do ponto de vista da qualidade, da permanência, do desenvolvimento. Claro está que vai haver muito esse movimento, né? Numa era de necropolítica, de capitalismo neoliberal desvairado, né? De concentração absurda de riqueza no mundo. No Brasil nem se fala, nós só perdemos para alguns países da África. Né? O nosso IDH saiu agora, essa semana, o Unesco publicou, só perdemos, né, para alguns países da África. Então, acho que tem que haver um combate. O educador é sempre um combatente, né, por uma educação de qualidade. A questão da ciência também, né? Redução de investimentos em ciência. Né? O que a gente está vivendo é tão trágico que eu juro por Deus que há momentos em que eu, de fato, fico desesperançada, né? Desesperançosa. Mas, quando a gente conversa, quando a gente troca, quando a gente percebe que há uma potência... Eu vou te dizer que assistir ao Amarelo, do Emicida, me fez um bem enorme agora em dezembro, porque eu vi aquela potência, não só dele como artista, mas dos vários artistas que ele resgatou, que estão na nossa história, estão no nosso DNA, sabe? Da quantidade de coisas. Então, eu acredito muito na salvação pela educação e pela arte. E a arte que incorpora, a educação que incorpora a arte. Então, eu estou muito com esse olhar, né? Usar cada vez mais a tecnologia como um meio potente, espetacular para integrar a arte à educação. Porque eu acho que a humanidade ela precisa se expressar de uma forma
que seja mais positiva. Da mesma maneira, a educação, nós fizemos esse ano uma outra coisa que me deu um grande prazer e que eu acredito que a gente tenha que continuar, foram duas. Nós desenvolvemos uma disciplina para as licenciaturas chamada Educação e Meio Ambiente e fizemos com uma conteudista espetacular. Tivemos o apoio de cineastas que foram aos polos, que tinham feito trabalhos nos polos. Isso está tudo disponível para os nossos alunos, de modo que não possa vir um negacionista boçal qualquer dizer que não há crise do meio ambiente, nós não estamos vivendo um momento terrível. Não, é ciência, a ciência tem que ser mostrada. Outra coisa que me deixou muito feliz, nós fazemos 2 semanas acadêmicas por semestre. E as semanas acadêmicas do segundo semestre nós fizemos sobre a Agenda 2030 da Unesco. E trabalhamos com os nossos alunos todas as propostas da Agenda 2030. Então, eu acredito que uma educação engajada, uma educação que fortaleça a ciência, as artes, que integre tudo isso via tecnologia, é possível e é necessário. Então, eu não estou sendo poliana para achar que esse vai ser o caminho escolhido por todos ou pela maioria, mas eu acredito que vai ser o caminho escolhido por muitos. E é com esse movimento que a gente vai poder caminhar. Eu acredito, eu vejo, claro, eu assisti o Dilema das Redes, né? Eu fiz cinevídeo com debates com os nossos alunos, fizemos uma oficina fantástica, 180 alunos participando, a gente discutindo a coisa, os algoritmos, a invasão, tal. Nós precisamos educar para o uso da tecnologia, porque nada é bom ou ruim, tudo depende do uso que é feito, né? Então, me chamou muita atenção ver a fala de alguns daqueles que participaram da criação lá das redes sociais, horrorizados com o que isso se tornou. Aí me lembrei do pai da aviação, Santos Dumont, quando viu seus aviões sendo usados na Primeira Guerra, suicidou-se, né? Então, é muito importante que a gente não fique com esse maniqueísmo. Não, a internet é péssima, as redes sociais são péssimas, não, os algoritmos são do mal, são criminosos. Qual é o uso que nós vamos fazer disso? Eu sou advogada, minha formação é essa. Tem que ter o quê? Legislação. Somente por meio do direito a gente consegue pôr freio ao devaneio da humanidade. Eu sou muito Hobbes, sabe? Eu sou bem dos Rousseau, mas Hobbes, o homem é o lobo do homem mesmo. Então, nós precisamos do direito para limitar. Nós temos que tributar. Vamos cobrar muito imposto do seu Facebook, do LinkedIn, de todos eles, né? Um deles deu uma ideia brilhante no Dilema das Redes. Vamos cobrar pelo armazenamento de dados. Quanto mais dados eles armazenarem, mais tributo terão que pagar. Hoje não pagam tributo nenhum. Por quê? Porque isso tudo é muito novo, começou anteontem, né? Então, nós precisamos regulamentar, cobrar caro, controlar os acessos, tudo isso. Agora, que são tecnologias fantásticas, são. Agora, a gente não pode rotular, não, é do mal. Não, ensina o seu filho a usar. Eu brinco, digo assim, você deixa o seu filho sozinho no parquinho, né? A criança de 7 anos, você vai lá, larga ele no parquinho, você, fica aí, meu filho, vai brincando. Não, claro que não. Eu falei, então como é que você deixa ele sozinho com o seu celular na mão, que não tem bloqueio nenhum? O que você está fazendo é isso, está largando a criança sozinha no parquinho, coisa que você não faz. Nunca tinha pensado nisso. Falei, pois é, porque a gente não foi criado assim. Não havia essa tecnologia. Quando eu vejo uma criança pequenininha com celular, eu já fico logo pensando, tem controle de pais ali? Eles têm noção que a criança está sozinha no parquinho? Né? Mesma coisa, você não ensina para a criança, não saia com estranhos. Né? A criança, não fale com estranhos. Não. Aí você dá um negócio para ele que ele pode falar com qualquer estranho em qualquer lugar do mundo. Ele pode ser, né, conectado por um pedófilo. Então, o que está faltando? É a tecnologia que é ruim? Não, a tecnologia existe para propiciar uma série de coisas. O que nós vamos fazer com isso
e quais os controles que nós vamos desenvolver. É nisso que eu acredito. Eu acho que a gente vai evoluir nesse sentido. Então, a tecnologia vai continuar norteando cada vez mais as nossas vidas. Gente, e é bom pra caramba, né? Não ter que ir a banco. Quanta fila de banco a gente pegou na vida, amigo? Fala sério. Fila de banco. Realmente eu não trocaria tecnologia pelo meu passado, não. Pela minha máquina de escrever, Remington, jamais. Gente, não sei onde foi parar minha Remington, nem quero saber. Também não, só no museu. Só no museu. Sabe, supermercado. Eu faço supermercado no celular, banco no celular. É outro mundo, e é um mundo que pode ser cada vez melhor. Obviamente, como tudo, a gente tem que ter controle. Eu lembro quando teve uma época que eu dava uma disciplina de mercado de capitais, nos cursos de direito. E aí a gente tinha uma parte que estava falando, na época, estava tendo muita fraude de cartão de crédito e tal. Que imagina, cartão de crédito é um perigo, não sei o quê. Eu disse, olha só, gente, quando inventaram o papel moeda, sabe qual foi a primeira invenção logo em seguida? A falsificação de dinheiro. Né? O ser humano é assim. Vem uma novidade, aí já vem logo aquele, né, do mal e vai lá e fala, o que eu posso fazer para estragar isso aqui? Cara, vamos falsificar papel moeda. Né? Aí a tecnologia virou o quê? Pagar com cartão de crédito. Como é que eu faço para clonar o cartão de crédito? Agora a gente paga na internet. Como é que eu faço para clonar na internet? Mas não é agora. Isso não surgiu com a internet. É assim desde sempre. E a humanidade vai estabelecendo, então, os controles. Só que nós estamos aqui no iniciozinho dessa era que é digital, Né? Então, vamos ter que desenvolver os controles. E na educação, nós vamos ter que potencializar, acelerar, porque as outras áreas todas já andaram pra caramba, sabe? Eu tenho certeza que se Paulo Freire fosse vivo hoje, ele ia ser o maior fã da educação mediada por tecnologia, porque ele ia perceber o potencial de atingir 1 milhão de pessoas, de alfabetizar todos os adultos analfabetos do país ao mesmo tempo. Né? Então, assim, a gente tem que valorizar tudo que é de bom que a educação vem trazendo e se manter atual. Até porque, gente, senão nós vamos ficar sem público, tá? Porque pega esse aluninho que chega na escola aos 7 anos, ele já vem com milhares de horas que ele passou usando a tecnologia para tudo. E aí você vem e fala para ele, vovó viu a uva. E ele pensa assim, leve-me ao seu líder, né? Por favor. Quem é você? Leve-me ao seu líder, né? Então, é isso. O negócio é mudar e evoluindo sempre, né? Exatamente. Bom, te agradeço demais, achei excelente a conversa, muito rica.